salve, salve! Muito bom dia! Vai começando aqui pela PAN, mais um. A nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta-feira com cara de segunda, hein? Dia 2 de maio de 2018. O cortejo das tragédias anunciadas, o roteiro dos horrores brasileiros já é bem conhecido. O poder público vive na inércia, ocorre uma desgraça como essa do prédio que desabou em São Paulo e daí todo mundo se exime de responsabilidade. Mas aqui no Morning os culpados ganham nome e sobrenome. A chapa tá fria. Ex-governador baiano Jacques Wagner afirma que o PT pode servir-se de Ciro Gomes na corrida ao Palácio do Planalto. Será que o ego petista? Será que o ego petista, vamos saber, permitiria ao partido não ser protagonista? Sei não, hein? Polêmica é com ele. Cantor americano Kanye West é alvo de críticas por dizer que escravidão nos Estados Unidos foi uma opção. Só se for do senhorio da Casa Grande. O que será que ele quis dizer com isso aí, hein? Olha... Vou tentar explicar. Olha... Não sei se vai ser fácil. Confesso que não entendi. Conto com sua ajuda, Paulinha. Tipo, por que o cara não fica fazendo som só, né? Porque, cara, o Kanye é gênio na música, mas... Pô, fica só mandando um som, pô. Mas não sei se não é um golpinho não, viu, Ed? Daqui a pouco a gente vai descobrir mais. Falado. Esses são alguns destaques do Morning Show que tá apenas começando. Paulinha, vamos lá. Quero saber a nossa hashtag de hoje. Ed, você começou o programa falando do desabamento Sim. do prédio aqui no centro de São Paulo. Mais uma tragédia anunciada. Total. É isso que é mais impressionante. Parece que a gente tem uma vocação para isso, né? O brasileiro e principalmente os políticos em particular. É um talentinho brasileiro de remediar as coisas em vez de prevenir. De ver ali que tá acontecendo um problema, resolver aquilo para não acontecer uma tragédia. Pra quê, né, ver antes? Não, vamos ver o que vai acontecer e aí depois de acontecer a gente vê o que a gente faz. Aquela empurrada com a barriga pra cima do povão e aí acontece isso e nego fica só se esquivando agora, liso que nem quiabo, hein? Gente, é meio triste essa história, Triste assim. porque a gente fica esperando qual vai ser a próxima, né, Paulinha? Porque imagine quantos outros casos de tragédias anunciadas a gente não tem nesse Brasil. A gente não sabe que vai ter uma solução, né? Situações em que a gente, às vezes, até vai lá e denuncia, né? E chama a atenção das autoridades. A gente tem até um programa aqui na Jovem Pan, aonde o ouvinte pode ligar pro Fernando Martins e ligado falar de algum problema que está acontecendo. Ó, aqui tá perigoso, aqui tem isso. Mas muitas vezes as pessoas não são ouvidas, ou até são, mas essa história, deixa lá, vamos ver. Não, depois a gente vê isso. Deixa assim mesmo. Por isso que hoje a gente vai pedir pro nosso squad do Twitter mudar um pouco essa dinâmica e usar a sua voz nas redes sociais, amplificada aqui pela Jovem Pan, para mostrar aí alguma coisa que tá acontecendo de errado. Então, usa a hashtag O País da Tragédia Anunciada, a gente vai retweetar a sua denúncia e vamos ver se de repente a gente consegue ser ouvido, né? Vocês aí, então, agindo como os olhos e denunciando essas tragédias que podem acontecer a qualquer momento aqui no nosso país. Eu duvido que sejam poucas, Edgar, infelizmente. Hashtag Infelizmente. O País da Tragédia Anunciada é a nossa tag séria do programa de hoje. Sim, e outra forma de você interagir é pelo nosso WhatsApp, 11 931 7009. É o nosso número, a gente vai surfar na mesma onda aí da hashtag que a Paulinha apresentou. Caro ouvinte, qual será a próxima tragédia anunciada a tomar conta do noticiário brasileiro, hein? O que, na sua observação do cotidiano aí, da sua cidade, do teu bairro, tá errado, no limite e precisa de uma solução urgente, imediata, antes que o pior aconteça? Divida com a gente a tua preocupação e a tua denúncia aqui pelo nosso WhatsApp, 11 931 17009. Você sabe, pode mandar mensagens em áudio ou em vídeo pra gente no decorrer do programa. A gente ouve as mensagens que chegarem aqui pro Morning Show.
Para ver o programa, você pode baixar o aplicativo. Através do aplicativo vermelhinho da Jovem Pan, você leva o Morning Show e todos os programas da casa para qualquer lugar, para assistir, para ouvir a qualquer momento do dia e da noite, tá bom? Ou então acesse o nosso portal jovempanfm.com.br. Transmitimos também pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp, e o conteúdo extra, além do que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro, tá no nosso Instagram, tá também no nosso perfil do Facebook. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. E hoje tem muita coisa pra ser falada e pra gente tratar aqui no programa, hein? Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Vamos começar aí, Vini. Hey, brother, Vini. A gente vai abrir esse Morning Show aqui falando do autor desse som que a gente tá ouvindo aí, Hey, brother. Né? Novas informações dão conta de que o DJ Avicii se matou com um fragmento de uma garrafa de vidro. Quais são os detalhes disso, Vini? É isso, Edgar. Você lembra até que há poucos dias atrás a família do Avicii também veio, soltou uma nota oficial. A segunda nota, né? Não confirmando a causa da morte, não falou em suicídio, mas tinha ali, né, entre linhas, alguns indícios de que ele teria realmente se matado, porque eles falavam assim, realmente o Avicii lutou, refletiu sobre o significado da vida e da felicidade, não podia mais, queria encontrar a paz. Então ficou ali isso aí meio deu margem, né, os fãs. subentendido, né? E agora o site TMZ, que foi quem deu também a notícia em primeira mão da morte do Avicii, né, que morreu no último dia 28 de abril, lá em Oman, né, no Oriente Médio. O TMZ afirma que realmente ele cometeu suicídio, conversou aí com algumas pessoas, algumas fontes que disseram que o Avicii utilizou aí um vidro, Edgar, de uma garrafa de vinho, né, quebrada para se matar. Aí 2 pessoas dizem que ele se cortou no pescoço e uma outra fonte nega essa informação, fala que não foi no pescoço, que ele apenas se cortou no pulso, né? E toda aquela história que a gente já sabe dos problemas que ele enfrentava, né? De ter largado a carreira musical em 2016, problema com álcool, né? Então, tudo isso gerou aí talvez esse suicídio do Avicii, que agora está sendo confirmado aí pelo site TMZ. Também algumas cirurgias, né, que ele teve que passar. Enfim, muita coisa envolveu aí essa decisão do Avicii no último dia 28 de abril, Edgar. Falado, Vini. Vamos em frente. O assunto agora é um outro figurão da música, o polêmico rapper e produtor americano Kanye West. Qual foi a pérola que ele soltou dessa vez, além da que eu anunciei na manchete aqui? Tem alguma outra coisa, Paulo? Essa foi a parte mais forte, né? Foi uma entrevista... Tem mais. Pois é, o Kanye West. As pessoas me corrigem aqui o jeito de falar. Ele tá lançando trabalhos novos, como eu já falei aqui. Pode ser que seja uma jogada para chamar a atenção ou que realmente ele continue com as suas opiniões polêmicas. Depois de se dizer super irmão do Trump, apoiar ele publicamente, ser bastante criticado. Ele deu uma entrevista também ao TMZ, Vini. E, enfim, nessa entrevista ele tentou falar a respeito do livre discurso, né, de ideias. Então, por que ele não pode falar sobre o que ele pensa e por que ele não pode ter as suas próprias opiniões que podem ser diferentes da maioria, etc e tal. E aí ele começou a falar sobre essa questão do negro e ele disse o seguinte, que quando ouvimos dizer que a escravatura durou 400 anos, ele diz 400 anos soa como uma escolha. E isso ficou super torto ali, confuso, né? Aí depois ele tentou se explicar, disse que é como se os negros estivessem numa prisão mental. Aí ele diz, gosto da palavra prisão porque escravatura relaciona-se diretamente com os negros. Escravatura está para os negros como o holocausto para os judeus. Prisão já é algo que une negros e brancos. No sentido da palavra, ele tentou se explicar. Um dos funcionários do TMZ, um dos caras que trabalham lá, ficou indignado e falou,
não dá pra entender a sua linha de raciocínio, o que você tá querendo dizer, sabe? Você me decepciona, e aí... Uma entrevista quente, assim, com uma pessoa de fora. Cara um cara que entrevistando um cara ele. de fora. De que fora. nem tava nessa entrevista. Um outro comunicador do TMZ entrou, assim, e resolveu falar, cara, o que você tá falando, entendeu? Que viagem. Aí depois, até o Kanye foi no Twitter e tentou se explicar na ideia que ele tem de dizer que... O que acontece? 400 anos de escravidão e ainda hoje está se discutindo essa ideia de raça. Por que nas escolas, por exemplo, só se fala desse passado de escravidão e não está se falando, por exemplo, do sucesso do Magic Johnson e de outras coisas, entendeu? Digamos, positivas dos negros. Para que se discutir ainda essa questão racial dessa forma? Então ele tentou se explicar ali no Twitter desse jeito. E aí o próprio TMZ começou a soltar outros trechos dessa entrevista, onde o Kanye, por exemplo, fala sobre o vício que ele desenvolveu de remédios opioides, depois que ele fez uma lipoaspiração em 2016. Agora, o vídeo dele contando essa história é uma coisa, assim, super alterada. Então ele conta que em 2016 ele passou por uma lipoaspiração, ficou viciado nesses remédios que são contra a dor e que, inclusive, são relacionados à morte de diversos artistas que controlavam a dor, como Prince, por exemplo. E que aí ele se viu internado. Nessa internação foi dito para ele que ele tinha que tomar mais 7 outros comprimidos para ficar bem. E que ele questionou isso daí, ele acha que tem muita gente vivendo sob efeito de droga, dopados e controlados, inclusive pela mídia, e que agora isso não ia mais acontecer com ele, e super alterado, assim, falando com todo mundo, da redação inteira, né, porque tem os entrevistadores, mas você vê a redação... E aí até o TMZ levantou uma lebre do tipo, será que uma afirmação como essa a respeito da escravidão tem a ver com o Kanye não estar tomando os seus medicamentos? Sei lá, tipo, vai que ele tem que tomar algum medicamento e tá se recusando porque imagina que esses medicamentos o dopam e tal. A verdade é que ele tá aparecendo por essas declarações muito polêmicas. Eu até coloquei no meu blog os vídeos do TMZ, vale a pena assistir porque... Você bota fé nisso aí? Não sei, eu acho que... Botar na conta acha? do remédio, da abstinência, sei lá. Tô igual ali, aí. Bom, eu acho que o grande problema dele ter falado da escravidão foi porque nós temos o governo Trump. E o Trump, ele vem de uma elite que eles chamam de WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, brancos anglo-saxões e protestantes, que são os caras que não gostam de imigrantes. São os caras que falavam que judeus, italianos, latinos e negros eram vagabundos que viviam na noite, né? E que decretaram a lei seca porque essas pessoas viviam na noite discutindo a cultura americana, criando o jazz e o blues, por exemplo. Então, se ele tivesse falado da escravidão numa outra época, não teria pegado tão mal. Mas como o Trump é geneticamente originário de uma família WASP, parece que ele está endossando tudo aquilo que o Trump pensa a respeito dos imigrantes e que tem a ver muito com tudo aquilo que os Estados Unidos começaram a cultivar a partir do começo do século XX, que era, por exemplo, a eugenia, o cruzamento entre pessoas, entre aspas, de bons genes. Essa é a origem do Trump e que encontra tanto eco agora a fala do Kanye West, porque endossa praticamente a ideia e a ideologia do Donald Trump. E também porque a escravidão, a palavra escravizar, é porque é contra a sua vontade, né? É uma das premissas de você ser escravizado, né? Você não tá de acordo com aquilo, você foi escravizado. E aí quando ele diz assim que soa como uma escolha, realmente... né? Fere ali todo mundo. O negro porque... tinha a escolha de não ser escravizado. Aí ele explica aqui que ele... É claro que as pessoas que foram acorrentadas na África e tal, não tinham escolha, mas o que ele quer dizer, diz ele aqui, se explicando no Twitter, é que é uma questão ideológica, entendeu? Por que agora não se fala dos ganhos e só se fala desse passado de escravidão?
Enfim, quando você tem que se explicar depois tanto e mesmo assim ninguém entende, é porque as coisas estão complicadas. É complicadas. Esse eco aí que o Tony se referiu vai lá pra trás. O próprio o movimento WASP americano é um eco nazista, porque a eugenia era uma busca, era uma prática, né, do nazismo, né, Tonholi? Na verdade, os nazistas copiaram. Foi o contrário? Foi o contrário. O presidente, o primeiro presidente Roosevelt americano, não o Franklin Roosevelt, Theodore Roosevelt, fez em 1906 um discurso falando que ele não via a hora que as pessoas se cruzassem com as pessoas certas. E os Estados Unidos foram o último país do mundo que tiveram uma lei de eugenia, de melhoramento de genes, que essa lei de eugenia só foi tirada do ar em 1966. E eu acho que todos os filmes do Tarantino, por exemplo, Ed, mostram muito bem aquela história da brancada perseguindo os negros de uma maneira torpe e até exagerada, que é o estilo do Tarantino. Então, a frase foi potencializada por a gente estar na era Trump. Bem lembrado. Show? Isso aí, Ed. Vamos lá, vamos agora... aguardar a próxima. Vamos aguardar a próxima. Pelo visto. Vamos para nossa página de política. Ontem, como se sabe, foi o Dia do Trabalho, data em que as lideranças de esquerda costumam ficar, digamos, mais soltinhas. Vai lá. Por exemplo, o ex-governador baiano, Jacques Wagner, num evento promovido por centrais sindicais em Curitiba, disse que o PT pode aceitar ser vice de Ciro Gomes, do PDT, na corrida presidencial. Zé Maria Trindade, você acha, na tua opinião, o Partido dos Trabalhadores tem humildade suficiente aí para ser coadjuvante nesse jogo, ô Trindade? Bom dia para você aí em Brasília. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, a própria fala do ex-governador da Bahia e ex-ministro Jacques Wagner mostra que o PT precisa recuar e chegar à sua insignificância, né? Porque o partido não quer ser vice de ninguém e está no DNA do próprio PT de não ser vice e de sempre ocupar ali o protagonismo. Mas é que agora, diante da situação política do país, este é o melhor conselho, né? Porque a prioridade total, Edgar, é exatamente para formar uma boa bancada no Congresso Nacional. A partir daí, tentar refazer o partido e manter a distribuição do fundo partidário, do horário eleitoral, né? Então, esta é a estratégia. Todos os partidos estão imbuídos nisso. Por exemplo, o MDB, eu já sinto aqui um movimento de não lançar candidato, em nome exatamente de manter a bancada. Renan Calheiros está dizendo que nem Temer, nem ninguém será candidato pelo MDB. E agora o PT está caminhando também para esse lado. E o Jacques Wagner, o discurso é antigo, né? De dar um passo atrás e depois avançar 2 ou 3 passos. Mas no caso de PT não terá outra estratégia a não ser essa de se aliar. O PT não consegue levar uma campanha sozinho se mantiver aí este foco em fazer uma bancada na Câmara dos Deputados e nas Assembleias também, né? Sim, e esse passo atrás imposto por esse estado de coisas que o partido vem sofrendo é um passo que não tem, parece que outro, né? Porque a princípio o que o partido diz através da presidência, né? Da figura da Gleisi Hoffmann que está à frente do partido, é que não, o partido não tem plano B, o plano é o Lula mesmo e eles vão até as últimas consequências para que o Lula siga candidato. Até que não haja mais possibilidade mesmo legal ali, na base jurídica, na base teórica, pelo PSE, pela impugnação do nome dele e tal, mas eles insistem. Tanto que o Jacques Wagner, o Trindade, nessa entrevista concedida onde ele menciona essa posição, diz o seguinte, ele perguntado pelos jornalistas, né, existe essa possibilidade de o PT aceitar ser vice na campanha do Ciro Gomes? Ele diz o seguinte, sempre defendi que após 16 anos, né, estava na hora de ceder a precedência. Olha aí. Olha, Edgar, o PT está dividido em 3 lados. Um grupo forte acha que o partido não deve ter candidato senão Lula, né?
por 2 motivos. Primeiro, para marcar aí essa posição de Lula candidato e é uma estratégia, né, de levar até o ponto máximo aí esta popularidade que o Lula está tendo. Por outro lado, também ficaria mais fácil fazer as coligações regionais. Agora, o partido tem que disputar as eleições, né? O PT nunca ficou fora de uma eleição e não tem como apresentar um candidato. Todos estão ali patinando em 1% e fica difícil, porque está caro. O PT está sem possibilidade de usar o dinheiro que tem aí escondido pelos bancos do exterior. Então, vai ter que ceder e esse é o caminho. E já adotou ali como estratégia ali de bater de frente com Bolsonaro. Esqueceu, por enquanto, o PSDB. Ô, Tonholi, por mais que o PT não goste de considerar essa possibilidade de plano B, houve reuniões já entre Ciro, o próprio Haddad, que está construindo aí a campanha, né, a coordenação da campanha do PT. Houve já um movimento ali, digamos, nos bastidores do partido e da esquerda, de uma maneira geral, em torno desse plano, né, que teria o PT como aceitando ser vice, né? Eu queria juntar o que você acabou de falar com uma palavra-chave que o Zé Maria Trindade falou, que se chama doação partidária e fundo partidário, e tendo como base uns números, aí a gente vai entender a luz de fundo que está pautando as coligações, inclusive de rato com cachorro, né? Coisas que não se cruzam. O ministro Luiz Fux divulgou para o Anuário da Justiça da Conjura uns números que eu fiquei chocado, Zé Maria Trindade. 2016 nós tivemos 750 mil pessoas fazendo doações. 300 mil não tinham capacidade financeira de fazer a doação. 40 mil pessoas eram suspeitas e 34% das contas eleitorais eram irregulares. Bom, a campanha pro PT em 2014, a presidência, custou 350 milhões de reais a Maria Trindade e mais 30% que foram detectados pela Lava Jato. A campanha do PSDB custou 300 milhões. O fundo partidário só vai dar agora 1/5 disso, 70 milhões. Levando para um paroxismo maior esse quadro geral de por que se coliga. Primeiro, vamos buscar grana de alguma forma, porque grana já não há mais. Agora, olha a conclusão disso tudo. Nós tínhamos em 2010 18 partidos, em 2012 24, em 2018 temos 35 e 25 partidos pedindo registro no TSE. O que está acontecendo, Zé Maria Trindade? Vai sobrar para você apurar no TSE, que vai ser o grande árbitro de tudo, porque a política, como está pelos números, está gerando Frankensteins. Por quê? Coligar, não importa com quem, por conta do pouco dinheiro que há face às outras eleições, né? É verdade, isso é fundamental. E olha, Tonholi, eu mostrei aqui na eleição passada, né, de que os partidos políticos seriam surpreendidos, e foram, porque a Justiça Eleitoral foi atrás dos supercomputadores da Receita Federal e fizeram cruzamentos de CPF, integrantes do Bolsa Família, pessoas que não tinham menor condição estavam doando muito dinheiro, ou seja, os CPFs deles estavam sendo usados para as doações. Mas olha, Tonholi, a política sobrevive, né? E eles é que decidem as leis. A próxima legislação, depois destas eleições agora de outubro, né, as próximas já estarão ali dividindo o bolo partidário para poucos, para os partidões, e separando os outros. São mesmo 35, outros 25 estão à espera e devem chegar a 100 partidos políticos, ou seja, virou um bom negócio. Sabe aquela história de que você fica sabendo que plantar soja está dando dinheiro, todo mundo vai plantar soja? O tomate está dando dinheiro, todo mundo vai plantar tomate? Então houve um momento em que partido político estava dinheiro, aí apareceu essa quantidade enorme de partidos políticos e aí não dá mais.
Ô Trindade, nessa mesma reunião, nesse mesmo evento lá em Curitiba, em que o Jacques Wagner aventou essa possibilidade de seguir como vice de Ciro Gomes, a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, leu para o público uma carta enviada pelo ex-presidente Lula. Na missiva, o petista disse que a democracia no Brasil está incompleta, com um presidente que não foi eleito pelo povo no poder. Vamos lá, Tonholi, Trindade, na opinião de vocês, o que está faltando para termos uma democracia completa, como querem aí a Gleisi Hoffmann e o condenado, o apenado ex-presidente Lula? Mas com você, Trindade. A democracia está andando, está caminhando. Tivemos um impeachment constitucional votado pelo Congresso Nacional e Michel Temer foi eleito, sim, e eleito inclusive com o voto do PT e junto com a ex-presidente Dilma Rousseff. Se ele é popular, se ele é aceito ou não, é outra história. Mas a democracia está andando tanto que o judiciário está processando o presidente Michel Temer. E aí, Tonholi? Eu acho que a democracia representativa, da forma como a conhecemos, vai começar a mostrar o quanto ela consegue sobreviver sem o esquema fundado pelo Mensalão e pelo Petrolão. Haja vista a entrevista que o linguista e ícone das esquerdas, o Noam Chomsky, deu na Folha de São Paulo de hoje, em que ele fala que as esquerdas precisam se refundar. Por quê? É uma coisa que a gente começa a explicar, Zé Maria Trindade, você sabe muito melhor do que eu, desde o Mensalão. O que foi o Mensalão? O Marcos Valério, o sistema estava cansado de pagar os caras a corrupção para deputados e por aí vai, em vários lugares. Se criou uma central distribuidora de grana, que era o Marcos Valério. Esse esquema de você criar uma central distribuidora de grana foi avançando a democracia brasileira até que nós chegamos no esquema da Petrobras sob o Lula e no esquema JBS, sobretudo sob o Temer. A democracia brasileira só vai sobreviver quando deixarem de existir centros pagadores de propina. Então, se nós pegarmos o Brasil dos últimos 14 anos, nós vemos que a democracia brasileira foi acossada, e sobrou para o Ministério Público, é claro, por esses centros pagadores. Nessa ordem, Mensalão, Petrobras e depois JBS. Como é que sobreviveremos sem um centro pagador? Essa é a minha pergunta. Antigamente a distribuição era de cargos, aí o PT disse, nós não vamos distribuir cargos para eles faturarem, vamos faturar nós mesmos e vamos distribuir o dinheiro. Agora, Tonholi, você tem razão, quanto à dificuldade de representação, a um divórcio, né? Os eleitores não estão se sentindo representados por essas pessoas que estão aqui no Congresso Nacional, mas a democracia anda e terá um grande teste agora nessas eleições. E se a esquerda precisa ser refundada e repensar, a direita também, porque o Bolsonaro está ganhando votos da direita e não é aceito pela direita. Valeu, Trindade, obrigado, um abraço, hein? É isso, bom dia. Agora a gente vai atualizar as informações sobre o desabamento de um edifício de 24 andares no centro de São Paulo, que foi reduzido a escombros após o incêndio na madrugada de ontem. Vamos falar com o nosso colega repórter aqui da Jovem Pan, Thiago Muniz, que está lá na região do Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. Thiago, vamos lá, tem novas informações sobre os feridos, sobre o trabalho de resgate, qual é a situação de momento por aí? Bom dia. Edgar, bom dia a todos. É preciso dizer, Edgar, que por enquanto, oficialmente, os bombeiros tratam que há uma pessoa entre os escombros que está sendo buscada e outras 44 que não mandaram mensagens, não disseram onde estão. Os bombeiros estão fazendo essa distinção porque eles não estão tratando essas 44 pessoas que estariam entre as cadastradas pelo movimento de moradia que estariam do prédio, eles não estão dizendo que essas pessoas estão nos escombros. Eles trabalham, continuam insistindo nessa afirmação. Eles até foram perguntados em entrevista coletiva na manhã de hoje se não tem mais gente lá dentro, porque chama muito a atenção uma estrutura que tinha entre 300, 350 pessoas em algum momento, tendo só uma pessoa que está sendo buscada. Pessoalmente, eu diria que
seria até um milagre se realmente só uma pessoa, que era inclusive, ela é conhecida só pelo primeiro nome, Ricardo, ela estava sendo resgatada, içada por uma corda, no momento em que ela era içada, o prédio desabou. A estrutura entrou em colapso por volta das 3 da manhã da madrugada de ontem. As buscas continuam no sentido, em duas frentes, dá para dizer. Uma delas, além da remoção do material, a verificação dos escombros que já estão resfriados, continua o resfriamento de parte dos destroços por outro lado. Por isso que a gente ainda vê saindo muita fumaça misturada com vapor d'água, que é aquela fumaça branca que a gente sempre diz, né? Quando o incêndio está com fumaça negra, é material geralmente que está queimando. Quando é fumaça branca, já tem a presença de muito vapor d'água. E nesse momento, inclusive, eu consigo até observar a ação das retroescavadeiras numa área específica, um trator também por lá. Então, numa determinada frente desses escombros, eles já atuam com máquinas pesadas. A investigação ela está sendo tocada pelo 2º Distrito Policial de São Paulo. A causa do incêndio ainda não há precisamente uma definição a respeito disso. O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, falou que se trabalha primeiro com a hipótese de um problema num botijão de gás ou numa panela de pressão, mas não se descarta que alguma briga pessoal ou conjugal tenha dado origem também às chamas. O fato é que muita gente aqui ouviu estouros e depois desses estouros o fogo começou a se alastrar, primeiro entre o 4º e o 5º andar e depois se alastrando por todo o prédio. Esse prédio, Edgar, ele abrigou durante muito tempo a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. O edifício Wilton Paes de Almeida, ele estava vazio desde 2001 e desde o começo da década, do começo ao meio da década, ele foi sendo ocupado por movimentos de moradia. A história da posse desse prédio é motivo de uma certa confusão, porque ele pertence de fato à União, depois ele foi cedido à Prefeitura, aí a Prefeitura viu que não ia aproveitar a área, acabou devolvendo à União, e nesse vai e vem, ninguém ocupava a área. Esse prédio, que aliás é uma estrutura com fins mais comerciais, ele não é apto à moradia. Sim. Os movimentos aqui tinham que fazer adequações de várias formas, e adequações, com perdão da expressão coloquial, muitas vezes terão a gambiarra mesmo, e dão possibilidade para que esses casos aconteçam. Então tem essa questão da posse que não está definida, e agora, depois do desastre, ontem a Prefeitura anunciou que pretende inspecionar em até 45 dias outros 70 prédios que estão ocupados ao longo da capital paulista. Esse é o panorama por aqui e o que as autoridades vêm dizendo até agora, Edgar. Tiago, só uma questão que me ocorre aqui. Você deve estar em contato com as pessoas que estão aí aglomeradas em frente à igreja, aí no entorno de onde ocorreu esse acidente. Você tem conversado com os moradores? Eles têm passado informações? Porque eu acho que essa informação e as informações mais precisas com relação ao que realmente aconteceu vão partir de quem estava lá dentro e quem pode e que sobreviveu a essa tragédia falar alguma coisa nos momentos que antecederam aí, ou na ocasião onde se percebeu esse fogo se alastrando. Você tem conversado com as pessoas aí? Em relação à causa das chamas mesmo, né, Edgar? Em geral, as pessoas saíram correndo muito rapidamente, Edgar. Eu conversei, por exemplo, com o auxiliar de limpeza, o senhor Clóvis Ribeiro conversou comigo. Ele saiu, ele estava num colchãozinho antes aqui, um colchonete aqui, isso ontem eu conversei com ele, do lado aqui da igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que esse é o nome completo da igreja amarela católica, que fica bem no centro do Lago do Paissandu. Ele estava deitado num colchonete ao lado de mármore e ele só saiu com a roupa do corpo e a pasta, uma pastinha de documentos. E essa, em geral, tem sido a tônica das palavras da maioria das pessoas com quem se conversa. Elas ouviram o estouro e saíram correndo. Por enquanto, aliás, a polícia ainda não ouviu depoimentos, abriu-se um inquérito, mas ainda não ouviu depoimentos das pessoas que estavam na ocupação. Mas, na maioria dos casos, o relato das pessoas, pelo menos no que diz respeito à causa direta do incêndio,
pouco contribuiu ainda, porque na maioria dos casos, o relato que se faz mais presente é essa questão principalmente da explosão. Até o Sr. Cross falou do pipoco. Começou a ouvir pipoco, houve então a chama se alastrando de maneira muito rápida e eles todos então foram saindo do prédio. Então, à medida em que o fogo foi se alastrando, as pessoas saíram e até agora não há uma informação confiável sobre o que deu causa para a ignição das chamas. Até entendo a sua pergunta, porque realmente quem está lá no prédio é quem tem a maior possibilidade de ter visto, de ter entendido o que aconteceu, mas, de acordo com os próprios ocupantes, com quem a gente pôde conversar, o alastramento do fogo foi tão rápido que não deu nem chance direito de saber o que aconteceu. E em alguns casos também, não é, como é muita gente que estava nessa ocupação, nem todo mundo se conhece, a gente nem conhece direito, às vezes, o vizinho de condomínio, e às vezes era isso que acontecia aqui também. Então, os próprios ocupantes não têm ainda uma informação fechada sobre o que também deu causa a esse incêndio que aí levou ao colapso do edifício Wilton Paz de Almeida, Edgar. Tá certo. Obrigado pelas informações. Thiago Muniz acompanhando e passando pra gente as últimas informações a respeito dessa tragédia do incêndio, né, desse edifício no centro de São Paulo, que era ocupado por moradores. Então, olha, vamos lá, vamos falar em culpado disso, né? Onde a gente já falou em diversas situações, em casos diferentes. Por exemplo, no assassinato da Marielle, né, a vereadora no Rio de Janeiro, a gente falou onde falta o Estado, né? O poder paralelo toma conta, e toma conta exatamente pelo fruto desse descaso de quem está no poder, dessa negligência de quem está no poder. Há uma necessidade primordial e garantida constitucionalmente, que é o direito à moradia, né? E a negação dessa necessidade, ela esmaga com qualquer tentativa racional de se explicar, ela esmaga com a razão. Quando você tem uma necessidade, você não vai pensar duas vezes antes de ocupar. Quer dizer, se tem alguém que não é culpado nessa história, é quem estava lá, morando naquele prédio. Qual é a tua opinião? Minha opinião é contrária à sua. Eu acho que os culpados são as pessoas que estavam morando naquele prédio e, nesse sentido, eu endosso o que com 19 horas de atraso falou o João Dória, que os culpados são aqueles, por uma questão muito simples. Eu vou tentar me explicar. Antes de eu me explicar, eu vou colocar aqui uma memória afetiva que eu tenho com relação a esse prédio. Eu comecei a frequentar esse prédio em 1985, Edgar, quando se faziam nesse prédio as investigações sobre o encontro da ossada do carrasco nazista Joseph Mengele, que quando fazia funcionava experimentos como a Polícia Federal, né? Fazia experimentos com cobaias humanas no campo de concentração de Auschwitz. Uma coisa que não saiu na mídia é que os 35 mafiosos italianos mais procurados no mundo foram encontrados no Brasil, incluindo Tommaso Busquetta, que deu origem à Operação Mãos Limpas, e que ficou preso nesse prédio, assim como esses 35 mafiosos. Outro que foi preso lá é esse Prêmio Nobel da Paz que está no Brasil, o Adolfo Pérez Esquivel, que agora apoia o Lula, que foi preso lá em 79 por criticar a anistia dada aos militares. Ficou preso lá também, Edgar, o narco-general boliviano Garcia Meza, que em 1980 deu um golpe de Estado apoiado pelo narcoterrorismo lá na Bolívia. Então é um prédio que era... Por que eu estou contando essa história? Esse prédio tinha uma importância no Brasil sem par. E inadequado para a moradia, né? E o que acontece? Com outra função. Ele era um prédio oco. Eu passei boa parte da minha vida ali, quase 20 anos frequentando esse prédio. Era um prédio absolutamente oco. E a culpa é desses movimentos ditos populares que cobram 400 ou 200 reais das pessoas para colocá-las em lugares inadequados. Eu fiz uma conta rápida aqui, estima-se que 150 famílias pagavam aluguéis ali, que variavam de 80, 100 reais a 400, 450 reais. Se você fizer uma média de 200 reais por família, você vai chegar a 30 mil reais por mês.
que essa organização arrecadava. Eu me pergunto agora onde estão os chefes dessas organizações que davam inclusive boletos de pagamento. Na verdade, a gente está vivendo, isso que é o claro desse episódio, a gente vive uma lei da selva. Por que você não tinha nenhuma autoridade preocupada com quem estava lá? Por uma coisa muito simples e que as pessoas não admitem de público. Esses movimentos que promovem ocupações, como o do Guilherme Boulos, ficam falando o tempo todo que são contra o capitalismo e que se você marcar com a tua iniciativa privada, você vai ser invadido. O que acontece? Os governantes de um estado absolutamente tucano, que é São Paulo, falam, tá bom, se vira, Boulos. Quando você tem um movimento que não é do Boulos, mas opera do mesmo, é o mesmo modo, os modus operandi do Boulos num prédio desse, a Prefeitura de São Paulo fala a mesma coisa, se vira. Vale a pena lembrar que esse prédio é ocupado desde a época que nós tínhamos a Marta Suplicy, do PT, na Prefeitura de São Paulo, e ela não fez nada por quem estava ocupando ali. Ninguém fez nada por ninguém. O que acontecia ali era a lei da selva. Se nós tínhamos na escravidão negros que escravizavam negros, mas aí os está dizendo que a culpa então é dos governantes, pô. A culpa é dos governantes. Agora, tem uma outra culpa que é dos falsos movimentos populares. Mas o morador, Tonhão, ele não escolheu estar lá. Você acha que ele está por opção lá? Ele foi explorado por um capitão de mato. Ok. Ele foi explorado ele tá na pior das capitão situações. É a ponta mais fraca que tem. E quem explorava morava lá também. Essa é a questão. Morava lá no 27º andar, onde era o gabinete do Romeu Tuma. Então o que a gente tem aqui é uma lei da floresta, é uma lei da selva total, de governantes, sejam de direita, sejam de esquerda, e de líderes de falsos movimentos populares que exploram esses caras como capitães de mato. Vamos lá, 10 horas 42 minutos, horário de Brasília. Vamos juntos fazer a diferença. Galera, aqui quem fala é Érico Braz, como um bom brasileiro. Queria desejar pra gente no ano que vem muita liberdade de expressão. Acho que a gente tá decapitando, tá podando a liberdade de expressão de cada um, e isso de certa forma afeta a diferença que existe entre nós. Nós precisamos entender que a diferença é boa para o Brasil. Seria chato pra caramba se todo mundo fosse igual. Respeitem a diferença. 2018, um ano para transformar. Vem ser Jovem Pan, partiu pra cima. Jovem Pan Morning Show. Morning Show tá de volta. A gente vai direto a Londres conversar com o nosso correspondente na Europa, Ulisses Neto. Bom dia pra você, é um prazer falar com você nesse maio de 68, Ulisses. Edgar, parece que o mundo anda pra trás, né? Porque em maio de 50 anos atrás, os franceses estavam na rua pedindo melhores condições de trabalho, né? Reforma estudantil e por aí vai. Esse é um período que é um período conhecido da história, né? Recente da França. Os jovens se insuflaram aí e mobilizaram inclusive trabalhadores que na sequência aderiram a esse movimento. Exato. Que botou fogo em Paris, né? Causando até estremecendo o governo do general Charles de Gaulle, né? O que a França dessa época tem a ver com a França de hoje sob o comando do Emmanuel Macron, Ulisses? Bom, duas coisas, Edgar. Primeiro que é o seguinte, né? Como é uma data emblemática, 50 anos, até o presidente Emmanuel Macron chegou a considerar a possibilidade de realizar algumas comemorações especiais e oficiais, né, para marcar essa data que é tão importante na sociedade francesa. Como você disse, estremeceu o governo de Gaulle, ele caiu meses depois, né, tendo como consequência dessa série de eventos que paralisou a França. Para quem não conhece, como você bem resumiu, essas paralisações, né, chegaram a atingir 2/3 dos trabalhadores da França. Imagine um negócio desse, o país inteiro paralisado durante o mês de maio de 68. Mas o Macron depois recuou, achou que era melhor não, viu, Edgar? Porque o desfecho da história não foi muito bom para o presidente da França. Podia ser um tiro no pé. Exatamente, né? E o que acontece hoje é que o próprio Emmanuel Macron está fazendo reformas lá na França
que revertem muitas conquistas dessa época de 50 anos atrás, né? Principalmente as relacionadas à Previdência. A gente está no Brasil hoje discutindo reforma da Previdência, ampliação, né, do tempo para se aposentar e por aí vai. Isso aconteceu na França 50 anos atrás, ao inverso. Eles reduziram a idade mínima para se aposentar e por aí vai. E agora o Emmanuel Macron está mexendo nessas regras novamente, principalmente nas regras trabalhistas. E por isso, desde que ele foi eleito, a popularidade dele despencou. E ontem, lá no 1º de maio em Paris, que é sempre uma data muito emblemática para os franceses, houve uma pancadaria generalizada, a polícia enfrentou manifestantes, mais de 200 pessoas foram presas por causa de depredação, de vandalismo, né? Vários grupos de black blocs se infiltraram na manifestação, mas é algo muito inferior ao que aconteceu 50 anos atrás. De qualquer forma, lá na França já existe esse debate, né? Se o país não está passando por uma efervescência semelhante, porque, como você disse, começou com um grupo de estudantes em 68 e depois a coisa foi crescendo até que tomou conta de praticamente todos os trabalhadores do país. Então, se o governo não conseguir conduzir bem a coisa agora, pode ser que ela acabe crescendo, e a gente sabe que a França está vivendo nesse momento greve dos ferroviários, né? Os funcionários da empresa estatal estão fazendo paralisações frequentes, né, pelas próximas semanas. Também a Air France tem vivido uma série de paralisações. Tudo isso mostra que o país está insatisfeito com os primeiros meses do Emmanuel Macron, embora ele tenha feito todas essas mudanças que ele está fazendo agora, eram promessas de campanha. Não está pegando ninguém de surpresa, mas ainda assim existe um grupo de insatisfeitos por lá, Edgar. Vou botar o Tonholi aqui junto na conversa, Ulisses, com a gente. Tonholi, é 68, um ano marcado aí por rebeliões dentro da chamada contracultura, em outros pontos do globo também. Na França não foi diferente com o assunto que a gente está tratando aí com o Ulisses. Você acha que existe uma possibilidade disso, já que a gente tentou traçar paralelos entre a França de 68 e a França agora, da gente conseguir esse tipo de movimentação ao redor do mundo e também especificamente aqui no Brasil, se o jovem não se sente unificado por nenhum emblema, por nenhum símbolo nesse momento? O que gera a contracultura é a ameaça nuclear. Então vamos explicar 68. Em 62, você teve a crise dos mísseis, quando o Kennedy mandou mísseis para a Turquia e o Nikita Khrushchev mandou mísseis para a Havana. Aí o Kennedy cercou Cuba e falou: vou bombar vocês. Foi a chamada crise dos mísseis, numa época em que o mundo podia se auto-explodir 56 vezes. Para os estudiosos, começa aí na crise dos mísseis, 62, a crise e desconfiança dos jovens na razão. Então, 68 é uma crise da razão. Por quê? O cara fala: por que eu vou estudar a vida toda numa faculdade para me tornar um burocrata que amanhã vai trabalhar numa empresa que fornece armamentos? O dito de 68, interdire d'interdire, quer dizer, é proibido proibir, da onde o Caetano copiou a música dele, ou se inspirou, digamos melhor, mostra uma juventude que não estava preocupada com ser produtiva ou terminar os seus estudos. Era aquilo que o guru do John Lennon, Timothy Leary, falava de turn in to none and drop out. Ligue-se, sintonize-se e caia fora. Caia fora das faculdades, caia fora dos empregos. Então, 68 gerou Woodstock e hoje a gente pode ter uma contracultura também, motivado pela crise nuclear da Coreia do Norte. São crises nucleares que geram contraculturas. Demora de 4 a 5 anos, mas uma é consequência da outra. Falado. Ulisses, alguma coisa pra gente fechar aí? E olha, eu acho que é interessante, só pra gente puxando aqui do momento atual, Edgar, é como o Emmanuel Macron foi eleito sendo um candidato, né, de fora da política e que quebraria com o establishment ali, porque vinha de fora, em tese, né, dos grupos dominantes da política francesa, e rapidamente, um ano de governo quase, ele já está sofrendo de popularidade, né, e tendo manifestações na rua contra o governo dele tão fortes, né? E isso mostra que os franceses ainda não sabem também muito bem o que eles querem, né? No geral, embora
embora muita gente apoie as mudanças, as reformas estruturais na economia, que são indispensáveis e por aí vai, o povo ainda também não sabe exatamente que caminho seguir, né? E é algo que a gente vai ter aí no Brasil também, porque a eleição presidencial desse ano vai ser marcada por esse debate, né, de quebrar com a hegemonia política de PT e PSDB e sem saber exatamente o que vai surgir dessa eleição. Vamos ver quais serão as consequências aí na política brasileira também e se outros movimentos contraculturais vão surgir dessa crise política aí no Brasil, já que míssil pelo menos não está afetando aí nessa região do mundo, né, Edgar? Valeu, Ulisses. Obrigado pelas informações. Um abraço, bom trabalho para você. Valeu, um abraço para todo mundo. Seguindo aqui no Morning Show, atenção, pais e mestres. Peppa Pig, desenho pelo qual o filho do Vini, o pequeno Yuri, é apaixonado, está sendo acusado de subversão na China, meus amigos. Isso é coisa do presidente Xi Jinping, Vini? Eu acho. Você que está atualizado nesses temas infantis? Não, e agora eu tô preocupado, porque aparentemente essa personagem inofensiva, ingênua, né, essa garota porca, aventureira, na verdade tá por trás aí de algo mais sério e mais grave. Pelo menos é o que diz a China, que censurou o desenho, viu, Edgar? Censurou, proibiu que seja divulgada aí a hashtag Peppa Pig no país. A hashtag Peppa Pig foi proibida na China. Qual é a razão? Vamos lá. E mais de 30 mil episódios da animação foram retirados aí de uma plataforma de vídeo bastante popular também na China, que é o Douyin, né? E alguns meios de comunicação do país dizem o seguinte, Edgar, que a personagem é uma personagem subversiva da juventude ociosa e diz que isso vicia o público infantil. Então o jornal Global Times, por exemplo, diz que o envolvimento das crianças com o desenho, atenção, a denúncia é grave, leva algumas a rosnar e também pular em poças d'água. Algo extremamente perigoso. Começou agora a brincar com poça d'água, depois da Peppa. Paulinha, os filhos de Paulinha já passaram, acho que dessa fase, mas você eu pode já falar não tô com legitimidade. Vai. Não tô mais passando. Os meninos rosnaram ou não? Acho que rosnaram sim, inclusive eu várias vezes para distraí-los, e brincamos muito em poças d'água com lama, inclusive. Talvez tenhamos sido impactados por Peppa Pig. Que mais, vai? Então, aí tem uma coisa um pouquinho mais séria aqui, né, que ele diz que assim, o jornal também faz a denúncia do que chamou de um novo lado obscuro desse sucesso de Peppa Pig, que é a disseminação de episódios falsos, memes e paródias de humor negro ou diretamente pornográficas. Isso eu já tinha falado até aqui uma vez que a gente discutiu a história da recomendação etária no YouTube, é verdade. Isso. Às vezes a criança tá procurando um vídeo da Peppa Pig e vai se confrontar com uma paródia, alguma Peppa coisa. Pig pornô, você falou até. Agora aí... Pornô, mas falado, entendeu? Alguma coisa que não tem nada a ver com criança. Original, né? Tem a ver com quem faz esse tipo de paródia, esse tipo de versão. O fato é que Peppa Pig estava sendo um grande sucesso na China. Desde o final agora de 2017, a comercialização de produtos estava em alta, né? Pessoas tirando selfie também com os adesivos de Peppa Pig, enfim, tava uma loucura de Peppa Pig, e agora o governo chinês aí tá proibindo, tá censurando este desenho, que segundo eles é muito perigoso. A tua casa você vai censurar? E você sabe o que o George acha a respeito disso, né, Vini? O quê? Dinossauro! Aí, tá vendo? É isso, eu concordo com a China agora. Responde aí que o Arconte perguntou, vai censurar ou não? Eu vou censurar, vou mudar o desenho do Yuri agora, do pequeno Yuri, porque eu não quero ele pulando em poças d'água por aí. Agora, 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. Um dos desafios, conforme a tecnologia vai entrando na vida da gente e a população vai envelhecendo, é a questão da ocupação no mercado de trabalho das pessoas mais maduras. A gente fala muito de robôs entrando, de tecnologia entrando, substituindo empregos, mas pouco a gente fala dessas pessoas e como que fica a vida delas nesse cenário. Para conversar sobre isso, a gente tem aqui hoje o Morris Litvak, da Mature Jobs, que vai contar para a gente como que o negócio dele impacta a vida dessas pessoas.
e são pessoas com muita experiência, né? Elas têm muito para agregar, por isso elas precisam continuar no mercado de trabalho, seja através do emprego ou empreendendo. Então a gente criou a Maturity Jobs por isso, para ajudar essas pessoas a acharem oportunidades. Então a gente fala muito com as empresas para olharem para essa questão etária, né, tentar diminuir essa cultura, esse preconceito que existe, capacita as empresas para se prepararem para receber, mas acima de tudo a gente capacita essas pessoas 50 a mais para que eles possam tanto voltar para o mercado de trabalho quanto empreender, virar um profissional autônomo. Então a gente faz cursos, eventos presenciais, online e muito networking entre eles. E com isso vocês cobrem as duas partes, né? Tanto para o mercado quanto a capacitação interna. Então a gente vê que são negócios que impactam o empreendedorismo, que transforma a sociedade. Aqui é Marta Gabriel para o Sebrae Digital. A pauta agora é tecnologia. Nessa terça-feira, o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, fez uma série de anúncios numa conferência nos Estados Unidos. Vamos para as principais novidades a respeito do que ele disse, Paulinha. Então, essa F8, que é uma conferência com os desenvolvedores do Facebook, então tem algumas novidades aí já previstas para acontecer em breve. Uma das mais comentadas, Edgar, é uma espécie de, Tinder no Facebook. Opa! Prevejo problemas. Como é? Ao que foi explicado é mais ou menos o seguinte: você vai poder agora cutucar vai ser mais fácil. Não vai ser no mesmo perfil do seu Facebook. Vai ser um perfil paralelo que você vai fazer pra estar dentro desse app de namoro. E nesse seu perfil... É meio como é o Messenger... Não. Pensa que é que você não tá interessado, hein, Edgar? Mas enfim, assim, ó. Pensa assim, um Facebook onde você vai fazer um outro perfil, outro, não o seu que tá lá na rede. Você vai meio que querer entrar nessa rede de relacionamento. A Deep Web do Facebook. Não vai ser uma coisa que todo mundo vai poder entrar, não vai ser nada de Deep Web ou difícil. Você vai montar um perfil propondo ali encontrar alguém. Essa é a proposta dessa sub-rede, digamos assim, Edgar. E aí você vai montar o seu perfil ali, você vai falar um pouco sobre as suas preferências. O Facebook já tem acesso a muitas das suas preferências, a gente bem sabe disso, né? Depois dessa polêmica da quebra dos dados, enfim. E tudo isso vai ser usado para quê? Para encontrar pessoas compatíveis com você, Edgar. Que gostem da mesma banda, que curtem as mesmas coisas, que têm amigos em comum e tal. E aí vai alimentar a bolha, te sugerir, né? Pessoas que de repente estão ali também procurando um amor. Não é verdade, Edgar? Pode acontecer de você encontrar a sua alma gêmea por lá. Pode ser de você encontrar o seu cônjuge por lá. E aí isso vai dar muito problema. Prevejo algumas desinteligências em relação a essa novidade ainda inédita no Facebook. Uma outra coisa que eles vão lançar é o chamado Watch Party. Então, o que é que vai ser? Como que se você convidasse, virtualmente, claro, pessoas para assistir ao mesmo tempo a um vídeo e comentar sobre esse vídeo. Então eu ponho o clipe novo da Beyoncé, convido aqui você, Ed Tonholi, o Vini, a gente assiste esse clipe ao mesmo tempo e conversa sobre ele. Então é como se vocês fizessem uma sessão, uma sessão para um grupo de um vídeo que vocês querem assistir ao mesmo tempo, que inclusive pode estar até acontecendo ao vivo. Aí, o que aconteceu também? Foram lançadas novidades para o Instagram, então é a previsão de um chat em vídeo no Instagram, que também é do Facebook, e também a ampliação daqueles efeitos de realidade aumentada, né, e virtual. Então, por exemplo, aquelas besteiras que aparecem no nosso rosto, óculos escuros, enfim, mais incrementação disso e coisas também mais loucas do tipo, talvez você possa ser transferido para o cenário de uma foto que você tenha de uma casa antiga, de um cômodo antigo. Você consegue se colocar ali naquele cômodo virtualmente, numa foto, num vídeo. É difícil de explicar aqui com palavras, mais fácil seria assistir ao vídeo, mas são funções novas de realidade aumentada e virtual que vão estar em breve disponíveis para o Instagram. Também teremos novidade no WhatsApp, que é mais uma empresa Facebook, lembrem-se, que é a possibilidade de fazer chamadas em grupo. Hoje você pode fazer videochamadas e audiochamadas para uma pessoa, né? Então, daqui a pouco a gente vai poder fazer isso para um grupo de pessoas. E uma das coisas que também chamou mais a atenção, principalmente agora, depois que a gente teve esse incêndio, é um recurso que chama Resposta à Crise. Hoje, no Facebook, nas redes sociais, o que a gente vê? Muitas pessoas colaborando quando acontece uma tragédia, né?
ali no ao vivo. Então, pessoas que estão próximas postam fotos, informações, né? O que eles chamam de crowdsourcing, né? Muitas pessoas contribuindo para um acontecimento ao vivo. E o Facebook vai querer ajudar a fazer esse conglomerado de notícias a respeito de tragédias e situações de desastre com o que eles chamam do recurso resposta à crise. Então, vai facilitar esse conglomerado de notícias quando acontecer alguma coisa de fato, para poder mapear ali o que está acontecendo para todos os usuários da rede. Gente, aliás, a respeito do incêndio, é muito importante que vocês comecem a prestar atenção no uso das ferramentas, né? Muita gente criticou o pessoal que foi lá e se marcou como seguro em relação ao incêndio do prédio. Nem em São Paulo mora. Ou mora em outro bairro, enfim. Existe uma opção, quando vem essa chamada para você, o que isso quer dizer? Que provavelmente você esteve no centro várias vezes. De alguma forma o Facebook mapeou na sua vida que você esteve por ali. E aí ele imagina que, quem sabe, você mora ali. Talvez não, né? E se você não mora ali, você não é obrigada a se marcar como seguro. Você poderia ter dito, olha, isso não tem nada a ver comigo, né? Eu não moro ali, eu não tô perto, não preciso me marcar como seguro. Também é a história da gente entender um pouco o uso dessas ferramentas novas que vão aparecendo. Não é tão fácil, porque cada hora inventa uma coisa nova. E uma ferramenta que é a resposta do Zuckerberg para essa história da quebra da nossa privacidade no Facebook, que é o Clear History, que é uma ferramenta prevista para ser lançada nos próximos meses e que vai te dar a possibilidade de você apagar do Facebook algumas informações que ele coleta suas a respeito dos seus comportamentos na internet. Então, você vai poder controlar mais o quanto a rede vai saber sobre você, né? Que é uma reclamação que muitos têm, de achar que estão entregando muito ali da vida e que o Facebook sabe tudo sobre você. Você vai ter essa possibilidade de limitar o quanto o Facebook sabe de você. Ele vai conseguir fazer as pessoas acreditarem que isso é real? Então, é muito difícil. Ele também se comprometeu nesse momento em que ele falou sobre esse ano no Facebook e tal. Ele já explicou que, por exemplo, ele rompeu com terceiros que monitoravam as preferências dos usuários para colocar publicidade nos perfis. Ele rompeu com esses terceiros. Então, ele está tentando pegar o controle de tudo. Falou que eles mesmos vão aprovar esses aplicativos que têm ou não acesso a dados nossos. Ele não tá fugindo da briga, digamos assim, o Zuckerberg, e tá querendo pegar e falar, olha, a gente tá fazendo, a gente erra e vai corrigir. Mas eu não vou deixar de fazer. E aí, tem essa história, então, do Clear History. Vamos aguardar para ver como é que vai ser, que vai dar esse poder pra gente, Edgar. Mas a gente precisa entender também por que o Facebook coloca muita coisa que interessa a gente. Porque ele tem acesso aos nossos dados. Ele sabe das nossas preferências. E aí o Zuckerberg falou, quanto menos o Facebook souber de você, menos eficiente será para te entregar, inclusive, um bom namorado que tem a ver com o seu perfil, entendeu? Essa alegação levou aí muitas pessoas a serem, digamos, iludidas com relação a essa segurança toda e essa privacidade. Aliás, é um assunto que eu passo bola pro Tonholi comentar agora. Essa vulnerabilidade, digamos, dos usuários, Tonholi, confirmada aí pelos recentes vazamentos, tal de dados, tudo. Você acha que pode ser usada de uma maneira, digamos, pouco republicana nessas eleições aí, nessa questão político-eleitoral no Brasil? Bom, eu queria lembrar, eu denunciei isso na época, um cara que fez parte da campanha da Dilma à presidência montou falsamente, em nome do povo, um site pró-Fachin, pró-ministro Edson Fachin, pro STF, quando ele estava candidato à vaga de ministro no STF, e isso era colocado no ar como se fosse em nome de uma coletividade. Agora, não tem dúvida, o ministro Luiz Fux, do TSE, tem falado o tempo todo que ele vai criar um gabinete de combate a fake news. Agora, sobre o uso de dados particulares, eu tive uma experiência minha que me deixou meio assustado. Eu usava BlackBerry por anos a fio, resolvi trocar pelo iPhone. O que aconteceu? Eu não sabia como fazer a migração dos dados que tinham do BlackBerry para o iPhone. Sabe quem fez para mim sozinho? O Google. Você não precisou fazer nada. Nada.
Ninguém mandou assinar o contrato I agree, eu concordo com letra de bula de remédio. Sim. O problema tá na letra da bula de remédio. Exatamente. Quando a gente usa um serviço na internet, queridos, você está, sim, acordando com diversas coisas que você nem imagina, né? Mas poderia. Vamos girar. Ô, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag, o país da tragédia anunciada? Aliás, a gente criou de propósito isso por conta do desabamento do prédio de 24 andares no centro de São Paulo, na região ali do Largo Paissandu. Eu não sei se a gente comemora ou chora? Ou não, né, Ed? Mas a gente tá entre os assuntos mais comentados do país nessa manhã. Vou pedir pra Claque ficar, assim, em silêncio. Neutra. Hoje, Claque neutra. Pra comemoração da nossa hashtag nos TTs. Tá valendo prêmio. Eu separei alguns tweets dos nossos ouvintes. Vânia Martins, impostos não faltam para termos educação, saúde, segurança, habitação. Também existem muitos ministérios, secretarias, assessores que não agem. Falam muito, criam leis e decretos, mas na hora do vamos ver, vemos um empurra entre os responsáveis. Vamos ver mais um tweet aí, o Gabriel Belmonte. Eu não acredito que ainda há pessoas no dia de hoje que ainda querem saber de lutar para defender um político. E a luta por educação, saúde, transporte de qualidade, moradia digna, trabalho, isso tudo fica onde? Por isso que o país está dessa forma, a hashtag o país da tragédia anunciada. E mais um, Triprazeira, o país da tragédia anunciada, um povo alienado, mal educado, que despreza a evolução, é usado como gado eleitoreiro para eleger políticos que perpetuam a alienação, péssima educação e involução. Hashtag até quando brasileiros? Até ele complementou aí a nossa hashtag. Vocês podem continuar participando com a nossa tag de hoje, o país da tragédia anunciada. E a respeito disso, Paulinha, é o tema também do nosso WhatsApp, os ouvintes do Morning Show comentando e anunciando pra gente coisas que estão aí na visão deles prestes a ocorrer. Bom dia, eu sou a Valda de Brasília. A tragédia anunciada aqui em Brasília é que a cidade já é nova e com muitos problemas, e os viadutos, as pontes aqui não são verificadas, não estão sendo arrumadas e estamos esperando uma tragédia. E caiu já, aliás, recentemente né? Caiu um viaduto lá em Brasília, ali no plano piloto, né? Foi. Vamos lá, ouvindo mais um aqui. Bom dia, pessoal do Morning Show, aqui quem fala é Giovana, de São Paulo. Uma tragédia anunciada que vai acontecer e já aconteceu. Pessoas que andam na rua morrerem com um choque elétrico de algum fio de poste. Um total desrespeito de todas as companhias elétricas que lidam com os fios de São Paulo, jogados, soltos. A gente tem que desviar dos fios na cidade. Essa cidade está o caos, está o fim do mundo. Total de respeito. Uma tragédia anunciada que já aconteceu e vai acontecer de novo. A gente não pode encostar em poste, tem que andar desviando das coisas nessa cidade. Recentemente tivemos o garoto, né, no pleno carnaval ali, que encostou num fio, possivelmente de uma câmera, um fio que alimentava uma das câmeras da cidade de monitoramento, e morreu eletrocutado, né? Como ela disse, né, já aconteceu e tende a acontecer de novo, né, Edgar? Vamos lá. Agora o nosso destino é o Rio de Janeiro. Hoje é dia de votação na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Em pauta estarão projetos de autoria da ex-vereadora Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março. Rodrigo Viga está acompanhando essa história e divide com a gente agora aqui no Morning Show. Vamos lá, Viga, bom dia. Fala, Ed ereto, Ed rigidez, Ed estrutura, beleza, Ed? Tudo tranquilo? Tudo bom, Viga. Como é que você tá? Tirando os ocorridos, né, das últimas horas, né, avião caindo, prédio desabando, sequestro, polícia, perseguição, tiros em pleno Ibirapuera, meu camarada. Tirando tudo isso, a gente vai levando. Vocês estão sentindo o gostinho do Rio, né? Tá certo, meu caro Edgar. Hoje à tarde, aqui na Câmara Municipal, os vereadores começam a votar projetos que foram idealizados, que foram construídos por Marielle Franco, a vereadora assassinada no mês de março, e por sua equipe. Ao todo, 7 projetos, viu, Edgar, ouvintes e internautas desse Morning Show. A maioria de luta contra a homofobia e também contra o racismo. Todos sabem que Marielle era egressa de classes sociais mais baixas
era de comunidade aqui do Rio de Janeiro, era negra e também, assumidamente, bissexual. Meu caro Edgar, ouvinte internauta da Jovem Pan, além desses projetos com cunho aí antirracismo e também anti-homofobia, há um projeto bem interessante dela para aquelas mulheres que trabalham durante a noite, também trabalham durante a madrugada em mais diversos serviços, que era a criação por parte da prefeitura de creches para crianças dessas mães que têm essas obrigações noturnas, que trabalham nas mais diversas profissões e às vezes não tem com quem deixar os seus filhos. Provavelmente a maioria dos projetos vai ser aprovada até em tom de respeito e homenagem à vereadora Marielle Franco, que morreu há quase 2 meses num crime ainda não solucionado aqui no Rio de Janeiro. Sabe-se apenas que foi um crime ligado à milícia, cometido por milicianos, mas as investigações dão conta, inclusive, de que um vereador da casa, que teria ligação com o grupo paramilitar com milicianos, poderia ter algum tipo de ligação, de vinculação com a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, meu caro Edgar. Valeu, Viga. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Valeu, bonitão. Agora 11h23, horário de Brasília. O seguinte, a Gibson, cara, a fabricante das melhores guitarras do planeta, decretou falência. Chora, roqueiro, porque é isso mesmo que está acontecendo. Após registrar um pedido de recuperação judicial, a empresa apresentou aos credores um plano para se reorganizar, né, no mercado, mas parece que não foi adiante. Então, olha, vamos lá, como é que uma empresa desse classe, da importância que a Gibson tem, cujos instrumentos são usados aí pelos maiores roqueiros, né, pelos grandes nomes do rock mundial, chega a uma situação como essa, hein? Será que é o que eu tô pensando? É o que a gente vem conversando há meses. É a Gibson. É a Gibson. O que é Gibson, ouvinte? Antes, já te explico o que é Gibson. Sempre falo aqui com o Edgar a respeito das Gibsons. Primeiro, as guitarras Gibson Les Paul, que são aquelas usadas pelo Jimmy Page do Led Zeppelin, as feitas no ano de 57 estão custando por volta de $1,5 milhão. Então, para quem não tem dinheiro para comprar isso, ou seja, minha torcida do Flamengo, a Gibson começou a fazer a chamada Gibson Custom Shop, que são feitas à mão, não são feitas à máquina e são envelhecidas. Elas chamam Relic, de relíquia. Por exemplo, essa que está na foto para quem está acompanhando pela internet é uma Relic, ela está envelhecida à mão. O que acontece? Isso, nem essa otimização da produção da Gibson fez com que a Gibson conseguisse combater 2 grandes inimigos. Há 4 anos, em pleno governo Obama, a Gibson mandou uns e-mails por aí, eu até recebi, falando que o governo Obama estava obrigando a Gibson a certificar as madeiras com as quais ela fazia as guitarras e alegando a Gibson de comprar madeira não certificada na Índia e por aí vai. Foi um golpe duríssimo na Gibson. O FBI, há 4 anos, entrou na sede da Gibson. Depois veio aquilo que eu falei no começo, que a gente conversa há meses, Edgar. A Gibson, que é a Gibson feita na China. Então você vai comprar uma Gibson Les Paul, aquela que o Jimmy Page do Led Zeppelin usava, você pegar uma razoável, você paga 15 mil. Você comprar uma Gibson, que é a chinesa, você paga 2.500. Quanto tá um abraço duplo Gibson? Olha. Um abraço duplo Gibson tá R$4 mil e um abraço duplo Gibson normal tá R$30 mil. Então, os chineses detonaram a Gibson, ajudados pelo Barack Obama. Olha só. É hora dos prêmios. Vamos lá. Quem leva... Tem ouvinte participando pelo WhatsApp que leva o prêmio. Quem tá aí do nosso cast pra entregar esta prenda? Ô, Gabi, vamos lá. Tudo bem? Tudo ótimo. Giovana hoje vencedora. Maravilhosa? Loucura. E aqui no Twitter, o Vitalmo Júnior. Vou falar com você, Vitalmo. Valeu, obrigado pela participação de todos vocês, muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. A gente volta amanhã, a partir das 10 aqui na PAN. Cuidem-se, hein? Morning Show.